E aí, Rafael, foi difícil fazer os exercícios, não? Hein, Rafael? Foi difícil fazer os exercícios? Não, só falta terminar alguns. Acho que é um dos trabalhos que você tinha pedido. Aham. Conseguiu fazer aquela pesquisa sobre o Heródoto? É, sim. Tá, que bom. Rafael Campos, conseguiu fazer aquela tarefa do Heródoto? Oi? Conseguiu fazer aquela tarefa do Heródoto, a pesquisa? Ah, consegui Conseguiu? fazer. Tá, legal. Enviei. Que bom. Tira a gatinha daí se ela fazer. Pronto, podemos continuar? Vamos lá? Posso continuar, pessoal? Pode. Então vamos lá. Bom, tais povos localizavam-se na região do Crescente Fértil. Então isso a gente já tem essa... Deixa eu só ver se eu coloquei para gravar aqui. Ah, sim, tá gravando. Então a gente já tem essa informação. Isso a gente vai bater bastante nessa tecla, né? Aonde eles viviam, na região do Crescente Fértil. A região de atual interesse geopolítico, então, vocês já responderam isso para mim, né? O recurso natural era o petróleo, é o petróleo hoje, né? É uma área de clima desértica, áreas com montanhas, com vegetação mediterrânea. Os hebreus, persas e fenícios não se limitaram apenas ao Crescente Fértil. Eles não eram povos estáticos, né? Eles não eram povos
totalmente 100% sedentários. Eles também não eram nômades 100%, mas eles eram aventureiros, né? Eram povos que estavam sempre em busca de conquistas, sempre correndo atrás de novos territórios. Houve grandes e importantes deslocamentos e conquistas territoriais. Então, eles vão conquistar novas colônias e vão conquistar novas feitorias. No caso dos fenícios, que eram extremamente excelentes comerciantes, eles vão conquistar e construir feitorias comerciais, né? Entrepostos para fazer o comércio. Cada grupo possui características peculiares, quer dizer, características próprias, né? Só deles. E características em comum, que são pertinentes a todos. A ocupação do crescente fértil é uma característica em comum, assim como os mesopotâmicos e os egípcios, né? Que também viveram na região do crescente fértil. Essas civilizações desafiaram obstáculos naturais e foram culturalmente riquíssimos. Viveram numa área semiárido, com poucos recursos de água, com exceção do rio Tigre e Eufrates, Jordão e o Nilo. No restante do território, a escassez de água e terras férteis para o cultivo era muito grande, né? Então, eles tiveram que driblar essa dificuldade, tá? Tiveram que superar essas dificuldades, adaptar a sua realidade para poder sobreviver às condições climáticas difíceis do território em que viviam, tá certo? Os hebreus, então, um resumo bem simples. A civilização hebraica herdou elementos das civilizações egípcias e mesopotâmicas e vai acrescentar na sua vida, no seu cotidiano, os princípios do Código do Hammurabi, por exemplo. A religião era o ponto de união das tribos hebraicas. Então, o grande fator que agregava, né, que fazia com que os hebreus vivessem numa harmonia, era o fator religioso. E esse fator religioso, ele vai fazer com que a vida das pessoas seja administrada a partir dessa questão religiosa, dos preceitos religiosos, das regras da sociedade ditadas pela religião. A Bíblia, né, para os hebreus. Nós vamos encontrar vários preceitos da vida dos hebreus que está contido na Bíblia. Eu separei para vocês aqui e depois eu vou citar para vocês conforme a gente for introduzindo o conteúdo, eu vou citar para vocês algumas passagens bíblicas, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha nessas chamadas aqui de WhatsApp, porque eu tô achando que é aluno que pode ser que não está conseguindo entrar. Só um minuto. Não, tá tudo ok. Então vamos lá. A Bíblia é uma fonte de informação sobre o povo hebreu, traz para nós tradições, costumes, práticas sociais e valores considerados fundamentais para essa civilização. Não só para essa, né, mas para a nossa. Aquele que é cristão, quando eu falo cristão, é todo aquele que tem Cristo como a sua fonte religiosa. Eu não vou falar aqui de denominação religiosa, de igreja, de placa de igreja. Vamos falar de filosofia de vida religiosa cristã, né? Todos que têm a filosofia de vida cristã usa a Bíblia como fonte de preceitos religiosos. Então, nós não vamos falar de nenhuma placa de igreja, nós vamos falar da filosofia da
a filosofia cristã, do cristianismo. Lá nós vamos encontrar preceitos que falam da tradição, dos costumes, da prática social, dos valores, né, que regem a nossa vida em sociedade. Ela serve como um condutor das nossas ações. Para o povo hebreu, isso não era diferente. O povo hebreu também via na Bíblia as regras necessárias para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. É um livro considerado sagrado por muitas religiões, né, por inúmeras religiões. Para nós, enquanto professor de história e vocês alunos da disciplina de história, nós vamos analisar do ponto de vista imparcial, né? Então a gente não vai puxar para o lado da religião e para as nossas convicções pessoais de uma forma distanciada, sem atribuir verdades incontestáveis. A gente não vai analisar de uma forma assim cegamente. Pelo contrário, a gente vai analisar de uma forma até crítica construtiva, tá? Longe de qualquer julgamento de valor, tá bom? Os hebreus, perdão, a Bíblia é um livro, né? É uma fonte de informações com fundamentos históricos, estudados, evidenciados, pesquisados, né? Por arqueólogos, paleontólogos e mais uma gama de profissionais da área da historiografia. Então, ela tem fundamentação teórica, historiográfica, sim. E os hebreus têm uma singularidade. Eles absorveram culturas dos povos vizinhos e mais antigos. Então, é uma mistura, né? É uma miscigenação cultural entre eles, hebreus, mais os mesopotâmicos e mais os egípcios. Então, tem uma mistura, né? É uma miscigenação cultural, né? Aqui, na verdade, quando a gente fala da cultura, a gente fala voltada para a religião, a gente fala de um sincretismo, né? Miscigenação, na verdade, é uma mistura de raças. Sincretismo é uma mistura de religiões. Então, nós temos um sincretismo religioso, tá bom? Deixa eu tirar aqui puxar aqui o quadrinho da câmera. A similaridade entre hebreus, mesopotâmicos e egípcios formaram documentos históricos e estão em costumes adquiridos que a gente vai percebendo ao longo da história. Então, a gente pode citar como um exemplo o Código de Hammurabi, no artigo 129, né? O artigo 129 do Código de Hammurabi diz assim: se a mulher de um homem, eu cometi um errinho de grafia ali, de ortografia. Se a mulher de um homem for surpreendida em flagrante delito com outro homem, ambos deverão ser amarrados e atirados na água. Vai morrer afogado porque estavam traindo. No livro de Deuteronômio, é o 5º livro do Pentateuco, 5 livros mais antigos 5 livros do Antigo Testamento. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher casada, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminará o mal de Israel. Então, se a gente pegar esse princípio que a gente acabou de citar, né? Esse princípio aqui, que está no livro do Deuteronômio, e analisar, ele é o mesmo princípio do Código 129 do Código de Hammurabi. Então, é uma adaptação do código, né? Mudou alguma coisa, mas é o mesmo princípio. Então, é uma apropriação de código de outros povos. Um outro exemplo aqui, né? Os judeus, descendentes dos hebreus, não consomem carne de porco, né? Porque para eles o porco é um animal imundo, é um preceito religioso. Aonde que a gente vai encontrar isso? Nós vamos encontrar isso no livro de Levíticos,
né, na nossa Bíblia cristã, no livro de Levíticos, no capítulo 11. Eu fiz uma pesquisa, tá? Para vocês, eu fui pesquisar, eu já li esses capítulos, eu já li o Velho Testamento todo, mas eu fui pesquisar para preparar a aula, eu pesquisei isso para vocês. Animais que se devem e não se devem comer. Levíticos capítulo 11, o capítulo 11 inteiro fala dos animais que se devem e que não se devem comer. E entre eles lá ele cita os porcos, né? E isso os judeus também acrescentaram na sua tradição religiosa. Bom, um outro destaque que vem aqui, que é muito conhecido, é a origem mesopotâmica dos hebreus. Como que os hebreus surgiram? Que explicação se dá para o surgimento do povo hebreu. Então, o historiador Jaime Pinsky, ele vai usar a história do Abrão e da Saraí para contar essa história, tá? Eu não sei se vocês conhecem, muito provavelmente, acho que 90% da população conhece, a história do Abrão e da Saraí, tá? Quem conhece poderia falar para mim o que é? Como é que é essa história? Quem aí faz parte de algum grupo religioso, fez catecismo, estuda a Bíblia e conhece essa história? Pode falar. Fique à vontade. Alguém gostaria de falar? Tem alguém comigo na live? Oi, senhor. Oi. Acho que ninguém que sabe. Hã? Qual história, Acho que professor? sabe. A história do Abraão. Ó, na verdade, pode falar. Ela que a Sara teve um filho, Isso, ela era mais velha e daí eles tiveram um filho. Isso, é essa mesmo. Mas como é que é essa historinha? Ai, isso eu não sei direito. Eu sei que ela era uma pessoa, eles eram um casal mais velho e ela não podia ter filho. Isso, Aí aconteceu uns negócios e Jesus concebeu um filho para ela. isso. Mas tem toda uma história por trás disso. Vamos lá, vamos ler a historinha. Tem a historinha aqui em quadrinhos para vocês analisarem. Deixa eu me tirar daqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir enxergar, tá? Porque o professor é míope. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não havia gerado um filho para ele e tinha uma escrava, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Saraí disse a Abraão: Olha, o Senhor tem me impedido de ter filhos. Por favor, venha para a cama com a minha escrava, talvez eu lhe seja honrada com um filho através dela. E Agar engravidou de Abrão, desagradando Saraí. O filho de Agar chamou-se Ismael. Nessa época, o Abrão tinha 86 anos. Vai vendo. Segundo quadrinho. E quando ela viu que tinha concebido sua senhora, apareceu. E quando ela viu que tinha concebido, sua senhora pareceu diminuir a seus olhos. E Saraí disse a Abraão: Esse seu ultraje contra mim é por tua causa, e eu mesma colocarei minha escrava em teu colo. E agora que ela vê que concebeu, me despreza. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Então a Sara ficou irada com essa. Ela mesma colocou a escrava para o Abraão e depois ela ficou irada com isso. El Shaddai, um dos nomes de Deus, apareceu a Abraão. Ele fez uma aliança.
tu serás pai de uma multidão de nações, e tu não deverás ser chamado Abrão. Teu nome será Abraão, porque te fiz pai de uma multidão de nações. Aí vem lá. Deixa eu tirar aqui. E Deus disse a Abraão: Saraí, tua mulher, não será mais chamada Saraí, porque Sara é seu nome. Irei abençoá-la. Sim, dela te darei um filho, irei abençoá-la, e ela se tornará nações. Reis dos povos virão dela. E Abraão afundou o rosto na terra e riu, dizendo para si mesmo: com 100 anos de idade, ter um filho? Sara dará à luz com seus 90 anos? E o Senhor fez o que havia dito. Sara concebeu um filho para Abraão, já velho, no tempo certo que Deus havia lhe prometido. Isaque, aquele que ri, em hebraico, filho de Abraão, com Sara. Sara ficou contente porque Deus a fez rir. Todos os que ouvissem a sua história ririam com ela. Aí vem o segundo quadrinho. E ela disse: quem diria, Abraão, Sara está amamentando filhos, mas eu dei um filho a ele em sua velhice. E a criança cresceu e foi desmamada, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. O nascimento de Isaque. Com o nascimento de Isaque, Ismael acabou sendo desprezado por Sara. O Ismael, que era o filho mais velho, filho da Agar, zombava de Isaque, e a Sara ficava irada. Até que a Sara fez a cabeça do Abraão, e o Abraão expulsou Agar e Isaque para o deserto, com a permissão de Deus. Então, houve essa expulsão. Mais um quadrinho. E tal coisa pareceu realidade aos olhos de Abraão, porque ela se repetia a um filho seu. Se referia a um filho seu. E Deus disse a ele: não deixa isso parecer maldade aos seus olhos, por causa do rapaz e por causa da escrava. O que Sara te disser, escuta sua voz, porque é por Isaque que a tua semente será aclamada para o filho da escrava. Farei dele uma nação também, porque ele também é tua semente. E Abraão levantou cedo e pegou um pão e um odre de água e deu a Agar, colocando-o no ombro dela. Deu a criança a ela e os mandou embora. E ela foi vagando pelas terras selvagens de Berseba. E aí eles foram embora para o deserto. A Agar e Ismael. O que vai acontecer dessa história? Dessa história do Isaque e do Ismael, o Ismael, filho da escrava, né, da Agar, e o Isaque é o filho da promessa, o filho da Sara com o Abraão, ambos já, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, e desse relacionamento, desse filho que nasceu, nós vamos ter a nação hebraica, né? Então nós vamos ter do Isaque, os descendentes todos são hebreus. E de Ismael, todos os descendentes são os povos árabes. E aí, segundo essa história bíblica, os conflitos que existem hoje em Israel, na Palestina, eles surgem daí, desse conflito entre o filho da escrava, o filho de Agar, Ismael, e o filho legítimo da Sara com Abraão,
o Isaac, tá? É uma das explicações. Essa passagem bíblica de Abrão, primeiro começa com Abrão e Saraí, depois é que eles passam a se chamar Abraão e Sara. Está no livro de Gênesis, do capítulo 15 até o capítulo 18, tem toda essa historinha, daí pula o capítulo 19 e 20, e lá no capítulo 21 conclui a história, que é quando Ismael e Agar são expulsos e vão para o deserto, tá? É interessante essa história, muito interessante. Tem uma parte também que é quando Deus pede para o Abraão sacrificar Isaac, né? É uma história muito conhecida também, muito interessante, né? Vamos lá. Mas hoje não é dia de fazer pregação. A passagem bíblica. Essa passagem bíblica, uma delas, né, vai falar sobre a busca pela terra prometida, porque daí, além de Deus ter prometido que o Abraão teria uma grande descendência na terra, vai prometer para ele também uma terra rica, né, da onde jorra leite e mel, e eles vão viver felizes para o resto da vida, abundantemente, com muitas riquezas, enfim. Os descendentes de Abraão buscavam um lugar para se fixar, porque os hebreus eram um povo nômade, né? Praticamente seminômade, né? Fixavam moradia até exaurir os recursos naturais e depois mudavam de novo. Até o início do segundo milênio antes de Cristo, eles vagavam pelo Oriente Médio. A peregrinação, até eles peregrinaram, né? Vagaram pelo deserto, até que eles foram escravizados pelos egípcios e ficaram presos nas margens do rio Nilo. Daí lá vai surgir um outro personagem bíblico que vocês conhecem, eu acredito, que é Moisés. E o Moisés fica lá, ele vai ser criado pela rainha, né? Ele vai ser levado para o castelo, para o palácio, vai ser criado pela filha do faraó, vai se tornar um grande administrador, só que ele mata um egípcio e depois ele vai ser perseguido, e aí ele foge do Egito e consegue tirar o povo do Egito de lá. E vão peregrinar mais 40 anos no deserto até conseguir entrar nas terras de Canaã. O povo entra nas terras de Canaã, mas o Moisés, porque ele era marrudinho, ele era teimosinho, Deus mandava ele fazer de um jeito, ele fazia de outro, até que um dia Deus disse para ele assim: tá vendo aquelas terras que eu estou te mostrando? Aquelas são as terras de Canaã. O seu povo vai entrar lá, mas você não vai, porque você é muito teimoso, Moisés. E assim foi. Nessas terras de Canaã, nesse percurso todo, nós vamos encontrar mais duas passagens bíblicas importantes. Uma das passagens bíblicas é a fuga do Egito para a terra de Canaã. Essa fuga é chamada de Êxodo, né? A saída do Egito para a terra de Canaã é chamada de Êxodo. Então tem o segundo livro da Bíblia, é o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, nós vamos encontrar duas passagens importantes que está aqui na nossa apostila, que é a passagem pelo Mar Vermelho, está no capítulo 14, do versículo 15 até o 26, conta a passagem pelo Mar Vermelho, que Deus abriu o mar, e os hebreus passaram, e os egípcios ficaram e depois foram tragados pelo mar. E as tábuas dos 10 mandamentos, né? Aonde Deus escreveu os 10 mandamentos para o povo hebreu, tá? No capítulo 20, do versículo 1 até o 26, certo? Então, são algumas das pesquisas bíblicas que eu fiz para vocês, para a gente acrescentar aqui
na nossa aula, tá? Perguntinha aí. Quem vai falar para mim os 10 mandamentos? Quem sabe de cabeça? Nossa. Nossa, de cabeça, eu não sei, eu sei alguns. Tá, quem tá falando? Eu também não sei todos. Rafael. Rafael? É o Rafael que tá falando? Sou eu. É. Fale um mandamento, Rafael. Não matarás. Não matarás. Fale mais um. Honra teu pai e tua mãe, Para que se prolongue Honrar para que se prolongue sua vida, não é? seus dias. Seus dias na terra. Isso. Qual é o primeiro mandamento? não matar. Amar Deus sobre todas as coisas. Isso. Então já vamos ver os 10 já aqui. Você que está falando aí, quem que está falando? A mocinha Eu que ou a está Laura? falando. A Laura. Laura. Pode falar, Laura. Não falei nada. Não falou sim, Laura. Acho que eu sei um, professor. Pode falar. Não roubar? Não roubar. Que mais? Ai, eu não lembro o resto, sei esse. Não cobiçar a mulher do próximo. Amar Deus acima de todas as coisas. Isso, esse é o primeiro. Isso aí. A gente já vai ver todos, tá? A gente tem mais 10 minutos para nova reconexão, tá? Eu vou terminar essa página aqui e aí a gente já faz a reconexão, tá? Mas, professor, que horas Oi. que você tinha mandado? Quando que você tinha mandado o outro link? Qual link? O link dessa aula. Já deu meia hora. Ué, não é 40 minutos? O Zoom, ele faz temporiza do jeito dele. É meio doido. Ah, Vamos lá. Senão não dá tempo. A gente não dá tempo de concluir aqui, daí cai. Onde que eu parei? Então, Moisés recebe a Tábua das Leis e os 10 Mandamentos no Monte Sinai. Tudo isso, né, as Tábuas das Leis, ela organizou a vida e o cotidiano da sociedade hebraica. Posteriormente, adotado também pelos cristãos, né? A gente também usa como base, né, os 10 Mandamentos. Em Canaã, houve uma grande dificuldade de estabelecer grande império, como os egípcios, e estabilidade como cidade-estado mesopotâmico. A população era um pouco rebelde, era meio difícil de controlar o povo lá hebreu em Canaã. Falta de uma unidade política e administrativa, com exceção de 3 grandes reis que passam por esse período, né? O rei Saul, o rei Davi, o Davi que matou o gigante, né? O mesmo Davi que escreveu os Salmos e que foi pai do Salomão, o grande rei Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios do Antigo Testamento, né? Tanto sábio como rico, né? Um homem mais rico e sábio do mundo do Antigo Testamento. Professor, Oi. o Matheus colocou no chat os 10 mandamentos. Ah, que bom. Eu vou colocar aqui para vocês também. Eu fiz a cópia aqui, mas que ótimo, Matheus. Muito bom. Obrigado. Alianças, bases religiosas. Alianças fortes e duradouras, transmitidas por gerações de israelitas ou judeus, e uma maior contribuição para a posterioridade, que foi o monoteísmo, tá? E aonde que a gente vai encontrar esse monoteísmo? Quando, lá nas tábuas dos 10 mandamentos, Deus mandou o primeiro mandamento, que é: não terás outro Deus senão a mim. Terás um único Deus. Então, instituiu o monoteísmo. Porque como é que era antes? Tá aqui. Eu coloquei aqui para vocês. Os 10 mandamentos, tá? Na apostila de vocês também tem os 10 mandamentos.
E eu já disponibilizei, pessoal, para vocês essa apresentação em PowerPoint, tá? Do jeito que está aqui para vocês, eu já disponibilizei lá no Google Classroom, tá bom? Então, ó, os 10 mandamentos. Não terá outro Deus. Aqui está de forma bem resumida. Não farás para ti imagem de escultura. E daí, quando Moisés desce lá do Monte Sinai com as tábuas das leis, ele encontra o povo lá com um bezerro de ouro. Ele ficou tão furioso que ele quebrou a tábua da lei, de tão furioso que ele ficou. Daí Deus teve que fazer uma outra tábua da lei para ele. Não tomarás o nome do Senhor em vão, santificará o dia do sábado, honra teu pai e a tua mãe, daí tem o complemento, né, para que se prolongue teus dias na terra. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aqui está de forma bem sintetizada. Aqui, gente, na esquerda, eu coloquei a foto para vocês e eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Acho que dá dando para ver, né? A capinha do CD é um álbum duplo, né? São dois DVDs. São acho que quase 4 horas de duração do filme Os 10 Mandamentos. Esse filme é bem antigo, é de 1956, mas é uma super produção no cinema, quando ele destaca o Charlton Heston, tá? O ator que faz o papel de Moisés. É considerado o maior clássico do cinema épico da história, tá? Assim como o Ben-Hur, não o Ben-Hur que passou esses dias aí na Globo, que é um remake, mas é o Ben-Hur antigo, também é um clássico. Mas esse aqui, Os 10 Mandamentos, é considerado um dos maiores clássicos do cinema épico bíblico, tá? Vale a pena assistir, eu recomendo. Se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia para assistir todo mundo junto. É muito bom, eu tenho o DVD. É excelente o filme, tá? Uma super produção e tem essas cenas que eu falei para vocês. A famosa passagem do Mar Vermelho, os 10 Mandamentos, tá? Eu tô pensando em rodar para vocês aqui um trechinho dos 10 Mandamentos, mas eu não sei se vai ser possível, tá? Às vezes a conexão não fica muito boa e o filme fica meio travado. Mas eu posso postar depois o link para vocês assistirem também no YouTube, acho que vocês acham, tá bom? Deixa eu ver. Eu vou fazer a reconexão, eu vou dar uns 5 minutos para vocês tomarem uma água e ir ao banheiro, tá bom? E aí a gente volta em seguida para finalizar a aula, tá ok? Tá bom, professor. Tá? Tá bom, professor? 5 minutinhos a mais para vocês irem para o banheiro, tomar uma água, levantar, respirar um pouquinho, tá? Fazer ficar as perninhas aí. Mas volta em seguida, gente. Tá? Tá Abraço. bom, professor.